porque Deus Ele quer trabalhar essa igreja, que essa igreja seja uma igreja santa, ataviada, uma noiva ataviada, vestida de branco, para ir ao encontro dele. E que tenha lamparina, tenha azeite, não esteja faltando azeite, seja uma igreja que discerne bem, que tem luz para caminhar, para encontrar o caminho, porque o noivo pode chegar à noite. E que as virgens precisavam ter azeite em suas lamparinas para poder enxergar o caminho. Senão, como é que ela vai achar? Então, tem muito cuidado hoje que nós estamos passando. Então, vamos, já foi levantado aqui as ofertas, né? E nós vamos aqui orar pelas crianças, por favor, para nós orarmos aqui com a palavra. Antes que as crianças estejam vindo para cá, eu quero apresentar Fátima e Antônio. Está aqui? Por isso aqui foi do outro culto. Fátima e Antônio, está ali? Você está atrás? Não. As pessoas que estão aqui pela primeira vez, tudo bem? Aí está lá, minha irmã, é a Fátima, né? A Fátima e a Antônia, são eles. Deus abençoe, já conversei com eles. Quantos estão felizes pela presença desses irmãos aqui? Deu glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os seus corações, tá? Se sintam bem confortáveis aqui diante da presença de Deus, que está, nos alegra estarmos com vocês hoje, viu? Deus abençoe. Vem sentado. Deixa eu ver aqui. Acho que vem aqui sim. Você é novo aqui, não? Primeira vez? Primeira vez? Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você já é evangélico? Sim. Amém. Irmãos, quantos estão alegres pela presença do Rodrigo aqui? Deu glória a Deus novamente. Glória a Deus. Amém. Você também. Fique bem à vontade. Vamos orar aqui para as crianças. Só direciona as mãos para frente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Toma a mente, toma o coração, derrama sobre elas o teu óleo, dá-elas graça, força, compreensão das palavras que serão ministradas aos seus corações. Que o teu Espírito repouse sobre suas vidas e fazer delas, ó Deus, embaixadores, tremendamente representantes do teu Evangelho nessa geração difícil. Ó Deus, glorifica o teu nome nas suas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Abençoe. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5. Livro do profeta, grande profeta Daniel, capítulo 5. Se você conhece lá Ezequiel, Jeremias, vai lá aqueles grandes profetas, lá você vai achar. Depois de Ezequiel. Esses dias aqui na igreja, vou abrindo aqui, eu vou falando aqui. Eu tive uma visão. A visão do anjo com uma trombeta. Eu estava aqui, eu acho que ministrando Apocalipse. Acho que foi quinta-feira. E eu vi que o anjo do Senhor com uma trombeta, uma grande trombeta. Eu não falei nada para a igreja. Estou falando hoje. E aí, aquilo serviu para me sinalizar uma coisa. E hoje, quando eu fui buscar a palavra para essa noite, Deus me trouxe o capítulo 5 de Daniel. E o Senhor falou profundamente no meu coração. Eu não fiz esboço. O Senhor falou muito ao meu coração sobre essa geração e o que vai acontecer com essa nação. E eu gostaria de colocar diante de você o seguinte: as coisas não estão como Deus deseja. Preste atenção. As coisas não estão como Deus deseja. Eu vou explicar para vocês aqui na palavra. Todos acharam? Amém? Eu vou ler aqui as partes principais, que é um texto longo, para que você vá entender. Disse assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho,
mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, deuses de minúsculo, de prata, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que leia esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e dará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, o qual o rei o pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Vamos aqui para o versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe darei saber a interpretação. Vamos ficar por aqui. Glória a Deus. Nessa passagem, irmãos, Belsazar. Quem era Belsazar? Belsazar era um rei que era sequência no reinado depois de Nabucodonosor. Houve Nabucodonosor. Nabucodonosor não era o pai de Belsazar. Ele chama de pai pela força, no sentido que havia dentro do império lá de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor morreu, assumiu Nabonido, e Nabonido, um filho mais velho dele era Belsazar. Então tinha duas dinastias atrás, veio de Belsazar, e ele veio. E Belsazar subiu e reinou por 22 anos, junto com seu pai. Então, Nabonido e ele, 22 anos. Nabucodonosor reinou 44 anos sobre a Babilônia. E aí, no finalzinho dos 70 anos, estava surgindo que foram os medos e persas que assumiram e venceram os babilônios. E assumiram. Foi quando veio o rei Ciro, e com 70 anos o povo de Israel mandou que todos e alguns voltassem de volta. Se lembram? Com Zorobabel, com Esdras, depois Neemias.
Mas Belsazar teve uma história diferente. Aliás, é o único momento que Belsazar relata sobre ele aqui, porque em seguida já assume Dario dos Medos e Persas, no capítulo 6. Belsazar só restringe esse momento do capítulo 5. E no capítulo 5 acontece um episódio dentro do reinado dele que chamou a atenção dentro da história aqui na Bíblia. É que ele, na hora em que estava pegando as taças que eram utilizadas no templo em Jerusalém, porque quando Nabucodonosor tornou cativo Judá, ele destruiu Jerusalém. Foram 2 levas, na verdade foram 3 levas de Judá. Uma de Israel, o reino do norte, e depois 3 levas de Judá. E essa última de Judá, ele destruiu Jerusalém e pegou os utensílios do templo e trouxe cativo também para a Babilônia. E quando chegou aqui, nesse texto, diz que ele mandou buscar as taças e bebeu nessas taças sagradas com as suas concubinas, com os seus grandes, com suas autoridades. E aí Deus se sentiu afrontado. E aí eu queria deixar aqui o primeiro toque especial dessa palavra. Não afronte Deus. Não brinque com Deus. Nós não julgamos homens, mas Deus julga. Eu não oro contra homens. Eu entrego a Deus. Aleluia. Mas Deus julga homens. E não vai ser a minha crítica a qualquer homem que Deus vai fazer julgamento. Ele faz julgamento pela concepção dele. É do coração dele. Ele junta fatos que nós desconhecemos. Ele ajunta tudo e concebe o seu plano para cada vida. Agora, ele sabe fazer julgamentos perfeitos. Isso não tem dúvida. Ele conhece o homem, conhece todas as coisas. E sabe o que é e o que pensa. Por exemplo, Eli foi um homem que errou muito. E Deus o destitui. Como também Esaú depois destitui Saul para colocar um outro rei que era Davi. E Deus reúne coisas que faz com que o homem saia de suas posições e eles coloquem outras. Mas é julgamento dele. Mas aqui nessa hora aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que ele estava bebendo naquelas taças sagradas e ele viu na parede em frente ao castiçal que iluminava o local, bem claro, diz aqui, em frente ao castiçal na parede, ou seja, onde havia luz, para que não houvesse dúvida, e ele viu uma mão escrevendo Tekel, Mene, Tekel e Parsim. Daqui a pouco eu digo o resultado, o significado para vocês. E ali, aquelas letras, escrevendo com o dedo, com a mão, aquilo gelou o rei Belsazar. Ele ficou frio, bateu seus joelhos uns nos outros, ficou extremamente incomodado e pediu para que revelassem o significado daquela escritura. Mas Deus não deixou revelado o significado justamente para poder chegar em Daniel. Quando Deus não revela as coisas, porque Deus tem propósitos. E os propósitos vêm ao seu encontro e deixa as coisas a clara. Não fique turbado por alguma coisa que está indefinido, estranho, com um mau desenho diante de você. Fique tranquilo que daqui a pouco vai vir a solução e a claritude sobre tudo que está acontecendo. Vai vir a orientação de Deus, vai vir tudo. Nunca fique nervoso, aguarde. Deixa Deus trabalhar e tirar essa confusão do coração. Deixa Deus trabalhar e tirar todas as coisas, mas deixe Deus, não faça você. Porque senão isso é capaz de enterrar você em angústias, em males, em físico, na mente, e pode mortar espiritualmente você. Eu entrei aí pelo fio da palavra, mas eu quero dizer para você o seguinte, que aqui nesse momento
Deus trouxe uma mensagem no meu coração para a igreja atual. E vocês me desculpem, mas o meu chamado, eu vou te esclarecer aqui melhor. O meu chamado é para pastor e profeta. Então, irmãos, existem 5 ministérios bíblicos, já ensinei aqui em igreja. Primeiro, apostolado, mão esquerda, não é isso? Eu ensinei aqui? Apostolado. Sem ele, dá a base para todas as coisas. Esse aqui é o que aponta, é o profeta. Está lá em 1 Coríntios 12. Terceiro, é o dedo mais longo da mão, é o evangelista. Segundo, é o que tem um anel, é o da aliança. Quem é esse aqui? Que tem uma veia que passa pelo coração? Pastor. E aí o dedinho midinho, que é o que? Detalhes, é o mestre. Okay? Então todos os 5 evangelhos abrangem ministérios que abrangem a igreja. Eles precisam existir. Eles são o apoio, a base. Vão guiar as movimentações do Espírito Santo. Então, para que você... E o ministério profético, para eu poder entrar nisso, eu tenho que explicar isso para você. Ela aponta, diz o que vai ser. Eu às vezes estou aqui ministrando, eu sinto. Quando eu estou preparando a palavra, eu sinto fluir para o futuro. É uma coisa espiritual, é do Espírito. E eu quero que você entenda o seguinte: guarde e olhe. Porque eu não estou falando aqui, não vou falar aqui de revelação, de mar, de boi, nada disso não. O Senhor me falou que essa geração, as coisas no Brasil ainda não estão como Ele quer. E que vai haver movimentos. Deus está se sentindo afrontado ainda. Deus está se sentindo irritado com alguma coisa. Não me especificou. Veio ao meu coração um sentimento muito forte. Vai acontecer juízos nesta nação ainda. Aguarde o que eu estou falando. Acontecerão juízos. Bolsonaro, Deus já tem uma palavra para ele. Vai fluir, Deus vai abençoar essa nação. Pode prestar atenção. Deus vai abençoar, mas não tem nada a ver o governo dele com o resto. Deus está traçando com homens. Deus quer operar a nação com cada um de nós. Uma coisa é governo. Pode fluir alguma decisão dele pelo governo, mas Deus quer tratar com cada um de nós. E Deus vai pesar e vai fluir, e vai sondar corações. Olha só o que lá na palavra mene, mene, tekel e passim, o que significa? Lá no versículo 25. 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura, já sendo revelada por Daniel. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, mene, mene, tekel e passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. O que significa isso? Contou Deus. Em outro sentido, contou é calculou, mediu. Preste bem atenção. Deus sondou os detalhes. Contou o teu Deus o teu reino e o acabou. Presta atenção. Fala assim para o seu irmão do lado: Deus sonda o seu coração. Deus conta, calcula a sua vida. Às vezes nós não entendemos, mas aquele homem estava cometendo coisas extremamente erradas e mexeu com o que não devia. E eu estou usando esse exemplo, mas não precisa ser aquele de usar uma taça sagrada. Porque nós às vezes estamos tomando na taça de Deus de forma errada dentro da igreja. Estamos tomando do cálice de Deus de forma totalmente não condizente com o processo que Ele deseja para todos nós. Eu estava me lembrando que eu estava pensando nessa parte da taça de Deus, e Deus me falou sobre santificação e purificação. Nós aprendemos aqui na quinta-feira passada o que é purificação, porque pés para serem provados no fogo. E esse processo de ser provado no fogo, que é para essa nossa geração, é para que nós tenhamos discernir quem é e quem não é. Porque lá um pouquinho antes dessa palavra, ele fala porque você tem que pedir para ser provado no fogo. Por quê? Alguém lembra? Aqui estava na aula.
Porque tu não és morno e nem frio. Mas porque não és morno nem frio, eu vou o quê? Vomitar-te-ei da minha boca. Se você não é frio, ele fala assim, que você não seja somente frio, e nem que você seja somente morno, mas porque você não é meio, quando se ingere aquela água, que era um arqueduto, né, que nós aprendemos aqui, que existia em Colossos, em Hierápolis, e que ia bater lá, a água chegava quente, vindo de termas, e aí as pessoas vomitavam. E aí, nessa geração, nós não podemos ser algo em que Deus não consiga ingerir e se agradar, que Ele repulsa. Essa geração, essa igreja tem isso. E os dias estão passando, o Evangelho está sendo pregado de várias formas, e a gente não sente, mas Deus está irritado. Olha, irmãos, eu juro para você, estou pregando baseado somente no que Deus me falou nessa tarde. Não estou lançando nenhuma concepção, nenhuma coisa que eu li, não estou juntando nenhum fato, que eu não sou maluco. Deus me trouxe essa palavra e falou, Darlan, está acontecendo algo que está me deixando incomodado, Deus. E o Senhor me trouxe uma resposta em seguida ao meu coração, como está aqui. Capítulo 5. E ordenou o rei, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram no outro. E ele falou, vou incomodar esta nação. Preste atenção, irmãos. Não é? Não sei, sinceramente, não sei o que Deus vai fazer. Não é julgar todo mundo, não sei. Deus vai incomodar que precisa ser incomodado. Nós vimos esses 2 anos para trás uma lama de uma Vila Mariana vindo de terra para o mar. Nunca vimos isso nessa nação. Vimos uma onda sair de terra para o mar, como se Deus estivesse apertando um tumor e revelando por tudo isso um monte de coisa de lama. E a nação imersa na lama na época de corrupção. Normalmente se vê o que? A água invadindo, né? Vem os tsunamis, mas agora foi um tsunami de dentro para fora. E é isso que Deus está fazendo. Deus não vai deixar tijolo sobre tijolo. Deus vai botar tudo às claras nessa nação. Aguardem, tudo será colocado para fora. Tudo será colocado para fora. Deus está calculando tudo. E aí vem a segunda parte. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus fala assim, Deus pesa você na balança. Porque se Ele pesou aqui Belsazar, porque Ele pesa. Primeiro que Ele contou, Ele conta mesmo. E o segundo é que Ele pesa. Ele não só calcula. E Deus pega você e coloca numa balança. E essa balança é do céu. É para medir coisa que só o Espírito Santo sabe medir. E aí, às vezes, Deus pode calcular, mas ainda Ele não age. Ele vai pesar depois de calcular. Ele quer saber se o seu coração vai continuar nas mesmas coisas. Se nas mesmas direções, nos mesmos procedimentos, nas mesmas direções, Ele pesa. Irmãos, Ele pesa o coração, Ele pesa. Ele quer saber, você todos os dias pela manhã, o que você fala com Ele? Ele pesa. Ele vê o que você faz de tarde, na hora das reações, quando as pessoas falam para você, se você dá a face para outra pessoa, quando fala alguma coisa para você, Ele pesa o seu coração. Ele quer saber com as suas reações. Você sabia que o cristão é medido pelas reações? A forma de falar, o fruto do Espírito na vida daquele homem, se você é longânimo. Já está falando longânimo. Se você se adequa à situação e permanece com o seu ânimo por mais tempo diante de uma situação. Você permanece? Você
é uma pessoa explosiva, que por não gostar de uma coisa sai batendo em todo mundo. Deus pesa. E aí Deus foi longe, pesou. E quando Deus pesa, irmão, Ele não é justo no pesamento. Não é injusto não. Porque Deus não pesa um dia, Ele pesa vários dias. Porque existe aí no negócio de basquete, né? Nos Estados Unidos tem os playoffs, né? São 7 jogos, não é isso? 7 jogos no finalzinho entre os mesmos times. Por quê? Vamos testar se esse cara é campeão mesmo. Se ele vai vencer esse aí, bota 3 num jogo num campo, outro jogo no outro. Aí vem um jogo no campo, um jogo no outro, um jogo no campo. Vamos provar mesmo, no território de cada um, quem é o melhor. E a mesma coisa Deus. Deus vai todos os dias no seu coração, no sonho. Davi tem entendimento disso. Lá em Salmo 51 ele falou assim: Senhor, vê se em mim há algum pensamento mau e não retires de mim teu espírito. Vai lá em mim, vai lá no meu coração. Vê se quer em mim, retira de mim. Deus está esperando, irmãos, mudanças nessa geração. Mudanças totais, mudanças bem estabelecidas, mudanças bem conduzidas na direção de Deus e que sofram um bom combate, que resistam às intempéries da vida, porque elas não passarão. Deus está conosco para vencer obstáculos, aflições. Jesus falou assim: eu não vos tiro deste mundo e nem vos tirar, mas a vitória que eu vos dar é o quê? É a vossa fé. No mundo tereis aflições, mas a vitória que eu vos deixo é a vossa fé. Porque com essa fé vocês vão vencer tudo. Aleluia. Deus, porque Deus fez a fé para vencer aflições. Está aí, definição. Amém. Nós precisamos saber nos conduzir no meio dessa geração de juízos que Deus ama. E olha que quando começar o arrebatamento, terminou o arrebatamento, nós vamos estudar isso na próxima quinta-feira. Nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos começar a entender o que vai acontecer a partir do momento da igreja arrebatada. Capítulo 4 do Apocalipse. Nós vamos saber as várias teorias que tem de tribulação, pequena tribulação, para a gente entender o que vai acontecer. Mas nós vamos estar aqui, não quero ficar. Fala assim para o seu irmão, não fique aqui. Não fique aqui. Diz aqui: contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Às vezes nós somos pesados e o resultado que dá no peso é falta. Não é que foi além. Não é que você ficou com mais gordurinha, não. É que você está faltando, você está sem gordura. Gordura na Bíblia, irmãos, vou falar, isso é coisa boa, tá? Gordura na Bíblia, você sabia que na hora do cheirinho do churrasco é gordura? Você, né? Na hora do cordeiro, você achava que você sabia que separava a gordura, separava tudo? Okay? Então, a gordura que dava um cheirinho bom é um incenso. E gordura na Bíblia significa vitalidade espiritual, significa cheiro bom, força, protege do frio também. Você sabia? Eu dava aula lá na Marinha. Você sabia que gordura consegue sobreviver mais no mar do que outras pessoas? Você sabia? Há uma camada, tem uma camadazinha, né? O William está rindo aí, você Irmãos, nós precisamos estar atentos. Aí diz no final: Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos médios e aos persas. Esse Pérez aí, na verdade, é o singular, ou plural de Parsim. Por isso que não menciona Parsim. E aí significa o seguinte: que Deus ele dividiu